Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Moreira e você está acompanhando aqui mais um episódio da série O que os psicólogos e psicólogas cientistas andam estudando. Eu sou psicólogo, sou professor de psicologia, sou pesquisador, sou cientista na área e a ideia de fazer esse programa aqui é compartilhar com a comunidade de forma geral o que os psicólogos, que fazem, os pesquisadores em psicologia, os cientistas na psicologia, as cientistas na psicologia, estão estudando, estão produzindo em termos de conhecimento científico. A gente está vivendo um tempo em que é muito importante divulgar a ciência e dar o valor devido à ciência. Um dos motivos da gente fazer essa série. E aqui basicamente a gente está pegando alguns periódicos de psicologia, os volumes mais recentes, com as publicações mais recentes, e a gente faz alguns breves comentários sobre os artigos publicados naquele periódico, tentando trazer para uma linguagem mais do dia a dia, do senso comum, para que mais pessoas possam conhecer tantos trabalhos tão belos que psicólogos e psicólogas brasileiros e pelo mundo afora têm feito, têm produzido diariamente com bastante trabalho. No episódio de hoje nós vamos ver alguns artigos de uma revista muito importante para a psicologia, para a análise do comportamento no Brasil, que é a Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva. A gente vai ver alguns artigos aqui do volume 21, número 4, publicado em 2019. Bem recente, a gente tem outras um pouco mais recentes, mas ainda não tem tantos artigos disponíveis. Eu achei esse capítulo aqui especialmente interessante, esse volume, para a gente conhecer um pouco da Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva. Antes da gente começar, aqui uma divulgação aqui dos trabalhos que a gente desenvolve no Instituto Alden IV, que o Instituto Alden IV é uma clínica de psicologia dirigida por mim e pelo Gleidson Gabriel. Então nós temos trabalho em clínica com psicólogos e psicólogas com abordagem analítico-comportamental. Nós temos aqui o IW4 Play, que é uma espécie aqui de Netflix de análise do comportamento. Você pode alugar videoaulas produzidas por mim com diversos temas em análise do comportamento aqui pelo IW4 Play. Você pode assistir essas aulas. Nós temos também cursos e palestras, aqui vários cursos atualmente disponíveis sobre reforço, punição, clínica, bastantes cursos aqui sobre análise do comportamento. Nós desenvolvemos na clínica também um trabalho bem legal com crianças com diagnóstico de autismo. Nós temos no Instituto Alden IV também uma editora que se destina a divulgar conhecimento científico em análise do comportamento. Então tem vários livros aqui, boa parte deles acessíveis gratuitamente. Os mais recentes aqui, Diálogos em Análise do Comportamento, Autismo, Estratégias para Cuidar de Quem Cuida, e Autismo, Estratégias Científicas para Lidar com Comportamentos Desafiadores. Então tem bastante coisa aqui, bastante livro sobre análise do comportamento. E, por fim, compartilhar aqui também a Rádio IW4, que é uma rádio para você ouvir 24 horas por dia conteúdos relacionados à análise do comportamento. São narrações de artigos, de capítulos de livros, palestras que eu faço, eu coloco aqui também. Então, o tempo todo que você acessar tem algum conteúdo sobre análise do comportamento sendo falado, comunicado aqui na Rádio IW4. Bom, feita este pequeno merchan aí do Instituto Alden IV, vamos iniciar nossas análises de hoje. Começando aqui o primeiro artigo. Efeito de perguntas abertas e fechadas na correspondência verbal de um jogo de cartas. De autoria de Carlos Augusto de Medeiros e Patrícia de Matos de Moli. Aqui um artigo, vamos chamar de quase familiar aqui esse artigo, Carlos Augusto de Medeiros e Patrícia de Matos de Moli devem se casar em breve, são namorados, noivos. Fica mais de casa ainda, porque creio que serei padrinho, fui convidado para ser padrinho do casamento e
participei da banca da Patrícia quando ela defendeu isso aqui, faz parte do mestrado dela, né? Então, um trabalho aí que um pessoal que eu já conheço há bastante tempo nesse caso. Então, vamos dar uma olhada no que eles estão investigando. Foi investigada a influência de perguntas abertas e fechadas sobre a correspondência verbal em um jogo de cartas no qual distorcer relatos aumentava as chances de vitória. Uma linha de pesquisa do Carlos Augusto de Medeiros, o Guto, né, sobre correspondência verbal que guarda alguma semelhança com o que a gente chama cotidianamente de mentira. Não é a mentira propriamente ou só mentira, mas correspondência verbal tem a ver com mentiras. E correspondência verbal é um tema muito importante na clínica. Na clínica a gente depende muito do relato dos clientes para que a gente possa tomar decisões, escolher as estratégias de intervenção e assim por diante. E é preciso, não por conta do cliente mentir ou não, mas é preciso que haja correspondência entre às vezes o que ele fala e o que ele faz, entre o comportamento verbal e as ações dele. E o Guto tem uma linha de pesquisa que investiga quais variáveis afetam essa correspondência verbal, que melhoram ou pioram a correspondência verbal. Nesse caso aqui, ele está investigando o efeito de perguntas abertas ou fechadas, né? Então, perguntas abertas, por exemplo, qual cor você mais gosta? Existe uma infinidade de respostas. É diferente de eu perguntar, você gosta da cor verde? Que é só sim ou não a possibilidade de responder, né? Ilustrando de maneira geral. Então, o efeito dessas perguntas sobre a probabilidade, sobre a correspondência verbal, quer dizer, eu falar que vou fazer alguma coisa e de realmente fazer aquela ação, em um jogo de cartas no qual distorcer relatos aumentava as chances de vitória. Então, o Guto e a Patrícia utilizaram um procedimento que o Guto desenvolveu, que é um tabuleiro, um jogo de cartas, né, que você, como se fosse um truco, um super trunfo, né? Você tem cartas, essas cartas têm valores, e tem um monte ali, você compra cartas, descarta, né? Ele criou essa situação para fazer pesquisa, e no jogo aqui, distorcer relatos aumentava a chance de vitória, ou seja, você não dizer, eu acho que era descrever o que estava na carta, você blefar, né, para o outro jogador, aumentava a chance de vitória. 6 participantes jogaram 2 partidas com perguntas abertas e 2 partidas com perguntas fechadas. Além de relatar o valor da carta comprada em cada rodada, né, então a minha carta vale 15 pontos, vale 12 pontos. Os participantes deveriam relatar se tinham uma carta trunfo descrita pelo experimentador, né, uma carta especial que dava mais pontos ali, ou meramente descreve a própria carta. Quem relatasse possuir ou descrever a carta trunfo venceria a rodada. Relatos foram checados intermitentemente, sendo as distorções punidas em 15% das rodadas. Então, o que está dizendo aqui? Havia, de vez em quando, a necessidade do participante mostrar a carta dele. Ele dizia, eu tenho uma carta que vale 12. Ele tinha que mostrar para ver se valia 12 mesmo. E quando ele mostrava a carta, se ele tivesse dito um valor diferente, tinha uma punição, né, uma penalidade em 15% das rodadas. Então, de vez em quando, se ele mentisse ali, tinha uma consequência ruim para ele. 5 participantes distorcem relatos quanto à carta trunfo e o fizeram mais frequentemente com perguntas fechadas, dando indícios da influência do tipo de pergunta na correspondência verbal. As perguntas eram sobre as cartas. Qual o animal que está na carta? Quanto vale a carta? Essa carta tem um macaco nela, sim ou não? Principalmente quando se inicia o jogo com as perguntas fechadas. Embora os resultados apontem para uma frequência maior de distorções em perguntas fechadas, ou seja, fazer perguntas do tipo sim ou não, você tem mais chance de ter um relato que não corresponde ao evento que está descrevendo, né? O efeito da ordem de exposição às condições ainda precisa ser investigado, né? Aqui eles começaram com pergunta fechada ou começaram com pergunta aberta, dependendo de como você começa a pesquisa, isso pode ter algum efeito sobre a variável investigada, que é a correspondência verbal. Vou só dar uma olhadinha aqui, ver se tem uma ilustração do jogo. Acho que não. Aqui os gráficos.
os resultados. Se tivesse uma figurinha do jogo aqui, mostrar para vocês. Continuando, nosso segundo artigo, Programa Experiências de Educação Emocional na Escola para a Redução de Ansiedade em Crianças no Paraguai. Então, aqui um programa de experiência educacional emocional. Vamos dar uma olhadinha no resumo. O objetivo desta pesquisa foi conhecer os efeitos do programa Experiências de Educação Emocional na Escola no nível de ansiedade das crianças. Este programa foi elaborado pelas autoras com base nos modelos cognitivos comportamentais. O estudo começou com 104 crianças de 10 a 12 anos em uma escola no Paraguai, ao qual foi aplicado um instrumento, o Scared Screen for Child Anxiety Related Disorders, né? Avaliação ou busca de ou triagem, uma coisa assim, de crianças com transtornos relacionados à ansiedade. A validação do instrumento para essa população foi realizada e a amostra foi selecionada por conveniência após pré-teste. Então, eles identificaram as crianças que tinham algum grau de ansiedade. E a partir dessa seleção, uma amostra de 16 crianças foi estabelecida considerando as maiores pontuações no teste. Então, aquelas crianças com a maior pontuação, ou seja, com mais traços ali, né, de ansiedade, continuaram na pesquisa. 2 grupos foram estabelecidos, 8 grupos experimentais e 8 controles ativos, com pré-teste experimental, pós-teste, controle ativo. Na pré-teste e pós-teste, você avalia antes de uma intervenção, né, aplica um instrumento para medir a ansiedade, passa as crianças por esse programa aqui de controle emocional e avalia o nível de ansiedade de novo. Né? Então, você vai ter um antes e o depois para você verificar se esse programa ele funciona ou quanto ele funciona em termos de manejo aí, ou redução da ansiedade. Geralmente, quando tem grupo experimental e grupo controle, você tem um conjunto de crianças que passa pela experiência e outro conjunto que você só avalia antes e depois, mas ela não passa pela experiência. Né? Pode ser que a simples passagem do tempo modifique a avaliação da ansiedade da criança. Então, você compara no grupo controle, quem passou efetivamente pelo programa reduziu mais ansiedade do que quem não passou pelo programa. Então, para o grupo experimental foi aplicado o programa Experiências de Educação Emocional na Escola e para o grupo controle foi aplicado um treinamento de educação emocional sem componente de trabalho para ansiedade. As crianças fizeram outra atividade ali não relacionada a manejo emocional. A intervenção na educação emocional reduziu a ansiedade em um nível marginalmente significativo em comparação com o grupo controle, com resultados médios R,42. Aqui uma medida do quanto teve efeito, então se foi significativo quer dizer que foi diferente. As crianças que passaram pela intervenção reduziram mais a ansiedade, mas marginalmente significativo, quer dizer que está quase não tem que investigar mais para saber se essa diferença não foi ao acaso, né? Os resultados deste estudo sugerem que há algumas evidências de que o treinamento em educação emocional na escola reduz o nível de ansiedade em crianças, estimando que amostras anteriores as diferenças entre os grupos podem ser estatisticamente significativas. Com amostras maiores, né? Fazer com mais crianças, as ferramentas estatísticas lidam melhor quando você tem muitos dados, né? Um grande número de pessoas participando. Então aqui um artigo que avalia um programa para que as crianças aprendam a reduzir a ansiedade, então uma aplicação muito importante aqui na escola. Nosso próximo artigo, o papel de contingências de competição no autorrelato de crianças sobre seus desempenhos em um jogo computadorizado. Então, também investigando o relato, autores Rafael Mozaca, Marielle Cortes. Vamos dar uma olhada aqui. Contingências de competição, né? São
situações, contingências descrevem regras, né? Se você fizer isso, então acontece aquilo. Contingências de competição envolve quando um participante ganha, o outro perde. Este estudo investigou como contingências de competição, quando o participante está ou não em desvantagem em relação a um oponente virtual, influenciam a acurácia do autorrelato de crianças sobre seus desempenhos em um jogo computadorizado. Então, parecido com o do Carlos Augusto de Medeiros e da Patrícia Demoli, também investigando o efeito de variáveis sobre o comportamento verbal de relatar o que a gente faz, né? De fazer um autorrelato aqui no caso. Aí eu disse, olha, eu fiz isso ou fiz aquilo. Participaram 6 crianças com desenvolvimento típico, expostas às seguintes condições experimentais. Linha de base, que avaliou a acurácia dos autorrelatos dos participantes sobre seus desempenhos, sem contingências planejadas de competição. A linha de base é sempre o antes, é o que eu quero avaliar, o quanto que essas crianças já têm, qual a acurácia delas, qual a precisão delas nos autorrelatos, porque eu tenho que saber o quanto elas já têm precisão no autorrelato, para saber o quanto ela mudou depois do jogo. Se eu faço só a minha intervenção e meço só depois da intervenção, não tenho base para comparação, né? É a mesma coisa de falar, olha, eu vou fazer um regime e a partir de amanhã eu começo esse regime, mas esqueci de medir o peso antes de começar o regime. Então não tem como saber quanto eu emagreci se eu não sei o peso inicial, né? Desempenhos em contingências planejadas de competição. Competição, vantagem, provavelmente as condições experimentais, né, diferentes avaliações, cujo objetivo foi verificar o papel da contingência de competição em que o participante se encontrava em vantagem em relação ao oponente. Então você tem a linha de base, aí você tem uma segunda avaliação em que a criança está em vantagem em relação ao oponente, você mede o autorrelato, se ela está dizendo acuradamente o que ela está fazendo, e competição e desvantagem, né? Então, o oponente no jogo está ganhando, será que eu vou ter maior ou menor precisão no autorrelato? E essa última condição que avaliou a influência de contingências de competição em que o participante se encontrava em desvantagem em relação ao adversário. E, claro, avaliando aqui o efeito dessas condições, né, sobre a acurácia do autorrelato. Os resultados indicam que o cenário de competição ocasionou mudança no padrão de correspondência de relatos de 3 dos 6 participantes, indicando a contingência de competição como variável de controle de correspondência verbal ou não. Tá? Trocando em miúdos aqui, arriscando uma interpretação faz diferença se eu estou ganhando ou se eu estou perdendo, pelo menos com crianças, o quanto essa criança vai ser precisa no autorrelato em descrever que entrou em tal sala, que fez tal coisa no jogo e assim por diante, entrou em tal cena ali do jogo ou não, né? Então, houve aí uma diferença entre os participantes. Aqui uma telinha, jogo no computador. O autorrelato, provavelmente aqui, acho que nesse caso a criança tinha que desenvolver uma atividade e o autorrelato é você acertou sim ou não, né? E aí a precisão é dizer que acertou quando acertou e dizer que errou, que não acertou quando errou. Aqui uma outra telinha do jogo, um artigo que estuda também correspondência verbal, comportamento verbal. Dando sequência, aqui vamos agora para equipamento com múltiplas configurações de estímulo luminoso para pesquisas utilizando ratos como sujeitos experimentais. Embora o psicólogo ele lide com o comportamento humano, boa parte do que a gente sabe sobre o comportamento humano foi aprendido estudando o comportamento de outros animais, né? Ratos e pombos são muito comuns na psicologia, o estudo desses animais. Não o comportamento específico do animal, mas é importante a gente entender como os princípios comportamentais funcionam. Por exemplo, se um rato pressiona uma barra, comportamento que não tem o menor interesse para nós, né? Um rato pressionar uma barra, assim, não tem relevância prática, mas se ele pressiona a barra e ele recebe água depois, ele começa a pressionar mais vezes. Você ensina o rato a pressionar a barra lá numa caixa, ele vai lá e faz assim numa barrinha,
dando água para ele na hora certa. O mesmo princípio vale para ser humano. Se você está conversando com alguém, ensinando, a gente não fica muito bem, isso, né? É isso mesmo. Então, o efeito da consequência do que vem depois do comportamento ajuda na aprendizagem do comportamento. E esses princípios valem para qualquer animal. Então, a gente ainda tem uma tradição longa na psicologia de estudo com animais e continuam sendo feitos. Esse artigo aqui, pelo título, está fazendo referência a um equipamento novo, uma novidade de equipamento para se estudar o comportamento de ratos. Autores: Matheus Brasileiro e Tereza Sério. Vamos dar uma olhada aqui no resumo. Apesar de contestada, dada a baixa acuidade visual dos sujeitos, a utilização de estimulação luminosa em pesquisas em análise do comportamento com ratos ainda é bastante disseminada. Então o rato não enxerga muito bem, então você evita colocar o rato em tarefas que ele tenha que discriminar, por exemplo, se você quer ensinar ele a pressionar a barra só quando uma luz está acesa. Então se a luz é de uma cor quando tem que pressionar e de outra cor quando não tem que pressionar, pode ser que o rato demore mais a aprender porque ele não enxerga muito bem, né? Então é melhor usar um som, por exemplo, cheiro, outros estímulos. Então é isso que as autoras aqui estão dizendo. Neste contexto, parece útil o desenvolvimento de equipamentos experimentais que se mostrem mais adequados a tal tarefa. Então, desenvolver um equipamento que facilite o estudo com estímulo visual, porque o estímulo visual é muito fácil de manipular, né, de tirar e colocar do ambiente. É importante desenvolver equipamento nesse sentido. Este artigo descreve um equipamento composto de 7 pontos luminosos formados por LEDs que foi construído para a utilização com ratos em pesquisas nas quais eram necessárias a apresentação de múltiplas configurações de estímulo. Então, criaram um equipamento, uma forma de apresentar estímulos luminosos com LED. O teste inicial de sua efetividade foi produzido a partir de um procedimento de discriminação simples entre uma configuração com 6 e uma configuração com 7 luzes acesas. Procedimento de discriminação simples é se tem 6 luzes acesas, você pressiona a barra, o rato pressiona a barra. Se tem 7 luzes acesas, ele pressionar, ele não recebe água. Então ele aprende a pressionar na presença de 6 luzes ou de 7 luzes, por exemplo. Tem que checar direitinho no procedimento como foi. Um exemplo simples de discriminação, a gente aprende a nomear as pessoas. Na minha presença você vai dizer oi Márcio, na presença de outra pessoa você não vai dizer oi Márcio, vai dizer o nome da outra pessoa. A partir disso, ela já foi utilizada, esse equipamento já foi utilizado em 3 outras pesquisas com diferentes propósitos e em todas elas constatou-se a discriminabilidade entre as diferentes configurações apresentadas. Se contastou-se a discriminabilidade, quer dizer que os animais aprenderam a se comportar. Se a configuração de luz é essa, ele faz tal coisa. Se a configuração é outra, ele não faz aquele mesmo comportamento, ele emite um outro comportamento. Então, os autores estão compartilhando aqui esse conhecimento de um equipamento que eles desenvolveram para a pesquisa com animais, com ratos. Veja que como isso aqui tudo no mesmo volume, como é diverso o trabalho do analista do comportamento, do psicólogo, tanto de pesquisas diferentes e assuntos diferentes. Esse artigo aqui, quando o amor não é suficiente, o caso de amor terapêutico como um termo de nível intermediário na psicoterapia analítica funcional. Autores: Amanda Munhoz Martinez e William Folletti. O artigo foi traduzido por Priscila Moura e Ana Karina de Farias. Então, o artigo publicado originalmente em outra língua, provavelmente espanhol. Resumo: a psicoterapia analítico-funcional, a FAP, que ela é uma abordagem terapêutica, uma forma de exercer o trabalho clínico, de base analítico-comportamental, de análise do comportamento. Ela é uma abordagem terapêutica que promove as mudanças comportamentais dos clientes por meio da modificação de contingências de reforçamento, com a função de aumentar a probabilidade de acesso a metas valorosas dos clientes.
né, intervenções analítico-comportamentais em qualquer lugar, clínica, escola, né, a gente olha para as contingências, a gente olha para situações em que as pessoas se comportam e qual o comportamento de interesse e o que acontece depois. Né? Então é baseado nessa análise e essa relação que acontece antes do comportamento e o que acontece depois a gente chama de contingência. Por exemplo, imagina uma pessoa que procura o psicólogo, eu sou muito esquentado, sou muito estourado, isso está me gerando problema no trabalho, em casa. Então você vai avaliar as contingências que estão relacionadas a esse ser estourado, ser agressivo. E aí você pode identificar, por exemplo, no trabalho, quando essa pessoa grita, ela rapidamente consegue o que quer. As pessoas entregam um relatório em tempo hábil, não fazem muitas perguntas para ela. Quer dizer, então, se comportar dessa forma está produzindo consequências que afetam o comportamento no sentido de manter. Ele continua sendo assim, porque esse comportamento está produzindo certos efeitos no ambiente dele. E aí você tem que mudar essas relações para que esse comportamento deixe de ocorrer. Modificação de contingências. Então, isso é feito por reforçamento diferencial de comportamentos dos clientes e treinos de discriminação, no qual as melhorias comportamentais são modeladas e naturalmente reforçadas pelo terapeuta. Trocando em miúdos aqui, você vai dando atenção, vai prestando mais atenção nas coisas que você acha importante para o desenvolvimento da terapia e gradativamente deixando de dar tanta atenção para aqueles comportamentos que não são interessantes para o desenvolvimento da terapia. E a sua interação, né, com o cliente, você funciona como ambiente para o comportamento dele, vai gradativamente mudando o comportamento desse cliente até chegar no objetivo combinado, né, no objetivo terapêutico. À medida que as terapias evoluem e começam a ser disseminadas, geralmente seus princípios podem ser simplificados e a linguagem tornada mais atraente para aqueles que adotam novas técnicas. Esse artigo levanta duas questões de interesse que ocorreram quando a disseminação da FAP ganhou mais impulso. Quanto mais a gente estuda sobre um assunto, de maneira mais simplificada a gente consegue falar sobre ele. Embora noções de ciência básica por trás da FAP incluam conceitos como discriminação de estímulo, responder e reforçamento diferencial, estes termos foram reformulados como consciência, coragem e amor. Então, estão explicando aqui como que palavras que não são termos técnicos da análise do comportamento acabaram sendo incorporadas nessa teoria da FAP. Esse artigo foca em dois problemas que podem resultar do uso do termo amor como representante para o reforçamento diferencial positivo. O primeiro problema, o amor é problemático porque o termo, não o amor, porque o uso do termo traz consigo uma história cultural que pode ser confusa para terapeutas e clientes, criando riscos éticos. De fato, pode ser um problema importante. Segundo, o termo amor como um termo representante para o reforço é inadequado porque não implica as complexidades do reforço diferencial, da modelagem, da punição. Com reforçamento diferencial, de fato, esses termos todos, reforçamento, têm significado muito específicos. Reforçar por um comportamento significa aumentar a probabilidade desse comportamento. Pegando um exemplo bem esdrúxulo aqui, só para exemplificar, se eu falo algo e alguém me bate, e me bater fisicamente aumenta a probabilidade de eu falar de novo, fazer de novo aquilo que eu fiz, o bater não está funcionando como punição em termos técnicos, o bater está funcionando como reforço, e não tem nada a ver com amor no sentido cotidiano. Então, é um artigo que faz uma análise conceitual aqui desses termos. Continuando, prática baseada em evidências e a produção brasileira em análise do comportamento clínico. Aqui um tema que eu tenho tido bastante interesse, de prática baseada em evidência, que de maneira geral o meu trabalho como psicólogo, ele deve
ser embasado, o que eu faço na clínica deve ser embasado por aquilo que a pesquisa científica disse que funciona, né? Então, as decisões que eu tomo na clínica, para quais intervenções eu vou usar, como que eu vou conduzir o processo psicoterapêutico, deve ser baseado na evidência científica disponível até aquele momento. Então, aqui um artigo de revisão da produção brasileira sobre o tema. Os autoras Patrícia Moraes, Jocelaine da Silveira. Vamos ver o resumo. A análise do comportamento clínica tem pressupostos similares aos postulados pela American Psychological Association, que é a APA, né? Uma importante associação para a prática baseada em evidências. A prática baseada em evidência é um movimento na psicologia como um todo, não é específico da análise do comportamento. Os autores estão dizendo aqui há pressupostos similares. Nós, analistas do comportamento, concordamos com essa definição, pelo menos em parte ou grande parte dela, da APA. Porém, essa familiaridade não garante a adequação da produção brasileira às diretrizes, né? Para que algo seja considerado uma evidência científica, ou uma pesquisa seja considerada uma evidência científica, ela tem que seguir certos critérios. Não basta apenas eu ir lá pesquisar da minha cabeça e dizer, olha pessoal, achei tal resultado, tal técnica é efetiva para tratar a depressão. Não. Para fazer a pesquisa, existem critérios, né, que a comunidade científica estabelece para reportar, para escrever esses artigos aqui. Existe uma série de regras que a gente tem que seguir para que a comunidade científica possa confiar na informação que está nesse artigo. Então, mais importante que o resultado é como se chegou a esse resultado, né? Então, não é qualquer publicação, qualquer coisa que eu faça e divulgue que vira evidência científica. O objetivo deste estudo, então desse artigo aqui, é caracterizar a produção brasileira em análise de comportamento clínica em termos das diretrizes estabelecidas pela APA por meio de uma revisão da literatura. Então, o que eles basicamente fizeram, olharam lá, né, para as diretrizes da APA, o que a APA define como prática baseada em evidências e pegaram o que elas puderam encontrar de acordo com os critérios que já vão dizer aqui, de tudo que se publicou em análise do comportamento clínica, num determinado período, provavelmente, e avaliaram se essas publicações estão seguindo as diretrizes da APA. Utilizaram o protocolo PRISMA. O protocolo PRISMA é uma forma de você fazer revisão de literatura, né? De usar certas palavras-chave, como você vai buscar isso na internet, nas bibliotecas, quais critérios de inclusão e exclusão, esse artigo entra na minha pesquisa, esse artigo não entra, né? Então elas encontraram 172 publicações. Os resumos dos estudos conceituais, serão 107, foram analisados pelo Ira Mutek, que eu não conheço essa forma de análise, demonstraram crescente emprego dos termos referentes à prática baseada em evidências a partir de 2007. Então, a partir de 2017, melhor dizendo, os artigos começaram a fazer mais referências à prática baseada em evidências. Os empíricos, que foram 65, tiveram suas metodologias analisadas, observando algumas compatibilidades com a recomendação da prática baseada em evidência. Apenas um estudo propôs realização de análise funcional e nenhum reportou a avaliação da satisfação do cliente, duas coisas que são muito importantes para a análise do comportamento. A análise funcional é a base, é como a gente identifica por que o comportamento ocorre, e a avaliação da satisfação do cliente é muito comum em pesquisas de clínica nos Estados Unidos, por exemplo. Os estudos sugerem possíveis relações entre a prática psicológica baseada em evidência e as publicações da análise do comportamento clínica, e indica lacunas na produção brasileira para atender os critérios recomendados pela PBE. Então, é um artigo que serve de alerta para nós, pesquisadores, para, se quisermos uma psicologia, uma análise de comportamento baseada em evidências, de acordo com o que a comunidade científica maior da psicologia entende como prática baseada em evidência, nós temos que prestar atenção nas nossas publicações sobre clínica, né? Na produção de conhecimentos científicos sobre a prática clínica. Continuando, o estudo do altruísmo na análise do comportamento, um panorama a partir de uma revisão da literatura. Então, também aqui um artigo conceitual
analisando o altruísmo em termos comportamentais. Autores Renan Guimarães e Carolina Laurenti. Vamos dar uma olhada aqui no resumo. Ainda que o altruísmo pareça incompatível com princípios da análise do comportamento, analistas do comportamento estudam esse fenômeno de diversos modos. Vou chutar aqui porque que talvez pareça incompatível. O altruísmo diz respeito a gente fazer as coisas sem pensar ali nas consequências. Fazer porque eu vou fazer pelo outro, e não porque eu vou ganhar ou deixar de ganhar algo, né? E as análises, os princípios da análise do comportamento, toda a nossa aprendizagem é baseada na consequência, né? Eu ajudo alguém e o que acontece se eu ajudar alguém? Eu vou ajudar mais ou vou ajudar menos, dependendo de quais são as consequências no mundo, né? O que muda no mundo em função desse meu ajudar, né? Então, mas aparentemente é só uma incompatibilidade, talvez só aparente, né? Então, porque há bastante estudo na análise do comportamento e as autoras fazem aqui uma revisão. Esta pesquisa sistematiza artigos analítico-comportamentais sobre o altruísmo. Uma busca foi realizada nas bases de dados, Psicoinf, IndexPsi, Cielo, aqui é base de dados, ou o Google é uma base de dados, por exemplo, né? Então, esses aqui são mais específicos, científicos, mas parece o Google. Você vai lá, tem uma barrinha, você digita o nome altruísmo. E ele te lista todos os artigos que estão lá listados, indexados, né, relacionados sobre o tema. Na Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, que é essa revista aqui de hoje, Revista Brasileira de Análise do Comportamento, a REBAC, e na Perspectivas em Análise do Comportamento, também outra revista de conteúdo analítico comportamental brasileira. As palavras altruísmo e altruísta foram combinadas com termos relacionados à análise do comportamento, né? Então, como se estivesse lá no Google escrevendo altruísmo, análise do comportamento, altruísta, análise do comportamento aplicada, análise do comportamento e altruísmo. Foram selecionados e analisados 16 artigos. Então, essa busca resultou em 16 artigos. Os resultados apontaram um maior número de pesquisas básicas do que estudos teóricos. Pesquisas básicas são pesquisas empíricas, em que você, de alguma maneira, nesse caso aqui, você verifica o efeito de variáveis diversas sobre o comportamento altruísta, por exemplo. E a pesquisa básica não está interessada em o resultado dela, ela não gera uma aprendizagem que seja útil para quem participa dela. A pesquisa aplicada, por outro lado, o participante, quando participa de uma pesquisa aplicada, geralmente você está resolvendo um problema dele, real, da vida dele, e ao mesmo tempo fazendo pesquisa. E também encontraram aqui um aumento nas publicações do gênero a partir de 2001. A discussão sobre o altruísmo também acompanha outros debates, principalmente relacionados ao comportamento molar, aqui uma análise mais ampla de comportamento, autocontrole, cooperação e a teoria comportamental dos jogos, né? Aqui modelos explicativos sobre o comportamento. Esse aumento das publicações nas últimas décadas sugere a relevância do tema e a possibilidade de ser abordado pela análise do comportamento. Há um artigo conceitual fazendo uma revisão aí de como analistas do comportamento entendem, trabalham, estudam o altruísmo. Ensino de terapia analítico-comportamental, uma revisão sistemática da literatura. Então esse volume aqui, coincidentemente, com muitas revisões da literatura. Revisões são muito importantes porque é importante que um psicólogo, um pesquisador, pare de vez em quando e fale, deixa eu revisar tudo que já foi feito sobre um tema. Então, se eu for começar a estudar o ensino da terapia analítico-comportamental agora, um trabalho como esse me ajuda bastante, porque ele já sintetiza tudo que foi escrito nos últimos anos. Eu não preciso fazer todo o trabalho de pesquisar o que foi publicado novamente. Autoras Bruna Rodrigues e Gabriel De Luca. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a correspondência entre características do ensino de terapia analítico-comportamental e o conhecimento em análise do comportamento. Bem bacana, hein? Será que, talvez aqui a pergunta seja, nós utilizamos, para ensinar a análise do comportamento, nós utilizamos os princípios
analítico-comportamentais. Se for isso, é um tema parecido com um artigo que eu escrevi em 2004, publicado nessa mesma revista aqui, chamado Em Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, o ensino de análise do comportamento, que é uma reflexão ali de como no dia a dia, na sala de aula, a gente, por diversos motivos, não usa o que a gente ensina para ensinar, né? Algo nesse sentido. E o conhecimento relativo aos processos de ensinar e aprender. Foi realizada a revisão sistemática da literatura, sendo selecionados estudos nas bases de dados, também pesquisaram aqui, né, nesses bancos de dados de artigos sobre psicologia, nas coleções sobre comportamento e cognição, que é uma coleção de livros, mais de 20 volumes, eu acho, publicado pela BPMC, que também publica essa revista aqui. E o Comportamento e Foco, que também é uma série de livros que mudou o nome da coleção Comportamento e Cognição para Comportamento em Foco. E nos principais periódicos de análise do comportamento em que brasileiros publicam. Para a recuperação dos estudos, foram utilizados descritores como ensino e aprendizagem, em combinação com terapia analítico-comportamental, terapeuta analítico-comportamental. Alguns conjuntos de palavras aí para fazer a busca, né? Foram analisados 36 estudos, nos quais foram examinadas informações relativas ao processo de ensino-aprendizagem, que, no geral, apresentam generalidade, imprecisão e pouca clareza. Opa, aí tá ruim para nós aqui, precisamos melhorar a nossa forma de ensinar ou de descrever como a gente está ensinando. Correspondendo pouco com o conhecimento analítico comportamental, os conhecimentos, né, referentes aos processos de ensino-aprendizagem. Então, a gente não está naquela ideia de não estar usando o conhecimento que a gente tem sobre as melhores formas de ensinar para ensinar como fazer terapia analítico-comportamental. Apesar disso, estudos recentes apresentam informações mais claras, indicando possível tendência dos pesquisadores em se basear cada vez mais nos conhecimentos da análise do comportamento ao ensinar terapeutas analíticos comportamentais. Então, aqui uma boa notícia, né? Os trabalhos mais recentes, eles já estão utilizando mais as técnicas analítico-comportamentais para ensinar a clínica comportamental. Estamos indo aqui para o nosso penúltimo artigo de hoje. O servidor público diante de políticas inconstitucionais. Organização, Estado, Poder, Estabilidade e Controle Social. Artigo de autoria do Éder Gusso. Vamos dar uma olhada aqui. Nesse artigo é destacado o dever do servidor público dever se opor a qualquer política de governo que vá na contramão de princípios e objetivos constitucionais. A defesa desse posicionamento é realizada a partir de uma análise organizacional do Estado, né? A análise de comportamento tem muito a contribuir para a análise de comportamento nas empresas, análises organizacionais. Parte de contribuições teóricas como o entendimento do Estado e da denominação em Max Weber, talvez, M. Weber, e da organização de Katz e Kahn, e de agências de controle em B.F. Skinner. Skinner faz a análise, né, de religião, família, psicoterapia, governo, como organizações de controle, né? Análise de contingências que exerce o controle sobre o comportamento dos servidores públicos e o entendimento das noções de Estado e de organização possibilitam maior clareza sobre aquilo que constitui o papel dos trabalhos no setor público. Então, pegando conhecimento comportamental sobre organizações, aplicando esse conhecimento ao poder público como uma organização e analisando esse dever de seguir aquilo que é constitucional. E por que se segue ou não, né? Provavelmente essa análise de contingências que o Helder faz aqui deve sinalizar contingências que favorecem ou desfavorecem o segmento dessa regra pelo servidor público, né? Também o trabalho também evidencia a importância dos dispositivos existentes para reduzir o desequilíbrio nas relações de poder entre governantes, servidores e a população. Uma análise organizacional. Na verdade, aquele foi o último artigo. Esse último
arquivo aqui, que é a lista de revisores ad hoc de 2019, só para lembrar de comentar com você o seguinte. Ad hoc significa para este fim ou para um fim específico. E todo ano os periódicos eles publicam a lista de quem avaliou os artigos. Todos esses artigos, né, nessa revista, nessa série que a gente está fazendo, né, de vários periódicos científicos, todos eles só foram publicados depois de aprovados por pelo menos 2 outros pesquisadores que têm conhecimento naquela área. Então, nos artigos que a gente viu hoje, vamos pegar aqui, por exemplo, o do artigo do Carlos Augusto e da Patrícia. Para que ele fosse publicado aqui, outros pesquisadores que entendem de comportamento verbal, de correspondência verbal, avaliaram, viram se faz sentido, se está de acordo com todo o conhecimento produzido em análise de comportamento, se é relevante, se foi bem feito, se está bem escrito. Provavelmente pediram alterações. Eu recebo mais ou menos uma vez por mês, a cada 2 meses, eu recebo um artigo de uma área que eu entendo, tenho conhecimento, para emitir um parecer, para dizer, olha, esse artigo pode ser ou não publicado, ou ele pode ser publicado se fizer essa ou aquela alteração. Então isso garante uma maior qualidade das publicações. E aqui tem o nome, em 2019 dá para ver aqui, isso é um trabalho que não é remunerado, mas faz parte da produção de conhecimento científico. Então é importante destacar o papel dos pareceristas, dos revisores, que ajudam aí a fazer esse trabalho de qualidade das publicações. Ok? Ficamos por aqui hoje, muito obrigado pela sua audiência. Se você está gostando da série, gostou desse vídeo, lembra de clicar no joinha, clica no botão se inscrever. Agradeço aí os quase 6.000 inscritos que a gente já tem no canal. Aí ajudem a divulgar, compartilhar se você está gostando, para a gente divulgar o conhecimento científico, divulgar o papel dos psicólogos, o que tem feito os psicólogos e as psicólogas cientistas. A gente fica por aqui, até breve.